Beverly Hills, Califórnia, noite de 20 de junho de 1947. O cheiro adocicado de jasmins manga que flutuava pelos jardins bem cuidados da mansão de Virginia Hill, na North Linden Drive, mascarava o odor da traição que se aproximava sorrateiramente pela escuridão. Dentro da sala de estar, sentado no sofá floral com a arrogância de um príncipe intocável, estava Benjamin Bugsy Siegel. Ele era o gangster mais bonito da América, o homem que sonhava em transformar um deserto poeirento em um oásis de neon e dinheiro. Ele segurava o jornal Los Angeles Times, com mãos que já haviam tirado dezenas de vidas, mas que agora estavam ocupadas apenas em virar as páginas das cotações da bolsa e das fofocas de Hollywood. Bugsy acreditava que era imortal. Ele acreditava que sua amizade de infância com os homens mais poderosos do submundo o protegia de qualquer erro, de qualquer dívida, de qualquer excesso. Mas ele estava errado. A milhares de quilômetros dali, em uma sala cheia de fumaça e ressentimento, Charles Lucky Luciano havia acabado de ler um relatório diferente. Não um jornal, mas um balanço contábil sangrento. O sonho de Bugsy havia custado $6 milhões ao sindicato. $6 milhões em notas roubadas, extorquidas e sujas de sangue, enterradas na areia de Nevada sem retorno. Para Lucky Luciano, a matemática era uma religião, e Bugsy Siegel havia acabado de cometer o pecado capital da insolvência. Naquela noite, a manchete que Lucky leu em sua mente selou o destino de seu amigo. Não houve aviso, não houve telefonema, apenas o som seco de uma carabina M1 do lado de fora da janela, provando que no mundo que eles construíram, o preço do fracasso é sempre pago à vista e a única moeda aceita é a vida. Para entender como um homem chega ao ponto de encomendar a morte de um de seus amigos mais antigos e leais, é preciso compreender a natureza da fera que eles estavam tentando domar. Las Vegas. Antes de 1946, Las Vegas era pouco mais que uma parada de reabastecimento empoeirada na Rota 91. Um lugar onde soldados passavam para jogar alguns dólares em caça-níqueis velhos e visitar bordéis baratos. Mas Bugsy Siegel via algo diferente. Onde outros viam cactos e cobras, ele via o futuro. Ele via o The Flamingo, um resort de luxo que rivalizaria com Mônaco no meio do nada, onde o jogo seria legalizado e o dinheiro fluiria como água. Bugsy foi até Lucky Luciano e Meyer Lansky, com esse brilho maníaco nos olhos. Ele pediu $1 milhão. Parecia um investimento razoável para o sindicato. Luciano, sempre buscando novas formas de lavar o dinheiro que jorrava das operações ilegais, concordou. Meyer Lansky, o gênio financeiro e amigo de infância de Bugsy, deu seu aval. Eles deram a Bugsy a chave do cofre e o mandaram para o deserto. Mas Bugsy Siegel não era um engenheiro. Ele era um sociopata com gosto por cortinas de seda e banheiras de mármore. Assim que a construção começou, o projeto saiu dos trilhos. Bugsy era obcecado pela perfeição, mas era incompetente na gestão. Ele ordenava que paredes fossem derrubadas porque não gostava da vista. Ele importava palmeiras exóticas que morriam no calor, apenas para comprar mais. E pior de tudo, ele estava sendo roubado. Os empreiteiros locais perceberam que o gangster da cidade grande não entendia nada de construção. Eles vendiam materiais para Bugsy durante o dia, roubavam os mesmos materiais do canteiro de obras à noite e os revendiam para ele na manhã seguinte. Bugsy estava comprando o mesmo cimento 3-4 vezes. O orçamento de $1 milhão evaporou em meses. Bugsy pediu mais. Luciano, cético, enviou mais. 2 milhões. 3 milhões. 4 milhões. O Flamingo tornou-se um buraco negro financeiro. Em Nova York, Chicago e Havana, os chefes das famílias começaram a murmurar. Aquele dinheiro não era apenas de Luciano. Era o fundo de pensão da máfia. Era o dinheiro das viúvas, o dinheiro da proteção, o dinheiro do risco. E Bugsy estava jogando tudo na areia. A tensão atingiu o ponto de ebulição em dezembro de 1946, durante a infame Conferência de Havana. Lucky Luciano, exilado na Itália mas operando secretamente de Cuba, convocou a liderança do Sindicato Nacional do Crime para o Hotel Nacional.
Entre charutos cubanos e rum envelhecido, o tópico principal não era o tráfico de heroína ou a política sindical. Era Benjamin Siegel. Os chefes estavam furiosos. Eles acusavam Bugsy não apenas de incompetência, mas de roubo. Havia rumores de que a namorada de Bugsy, a flamejante Virginia Hill, estava desviando dinheiro da construção e depositando em bancos suíços. Eles diziam que Bugsy estava preparando um paraquedas dourado para fugir, deixando o sindicato com o prejuízo. Luciano presidiu a reunião como um juiz supremo. Ele ouviu as reclamações. Ele viu os números. 6 milhões de dólares. Naquela época, isso era o equivalente a quase 100 milhões de dólares hoje. Era uma fortuna obscena. Meyer Lansky, com o coração partido, tentou defender seu amigo. Ele implorou por tempo. Ele disse que o Flamingo daria lucro, que Bugsy só precisava terminar a obra. Luciano, respeitando a inteligência de Lansky, concordou em dar uma última chance. Eles esperariam a noite de inauguração. Se o Flamingo fosse um sucesso, Bugsy viveria. Se fosse um fracasso, bem, o contrato seria aberto. A inauguração do Flamingo, em 26 de dezembro de 1946, foi um desastre bíblico. Parecia que o próprio Deus estava contra Bugsy Siegel. Uma tempestade rara atingiu o deserto, transformando as estradas de Los Angeles a Vegas em rios de lama. As celebridades de Hollywood que Bugsy havia convidado, seus amigos Clark Gable, Lana Turner, ficaram presas ou não apareceram. O hotel ainda estava inacabado. O ar-condicionado quebrava, fazendo os poucos convidados suarem em seus smokings. A energia caía constantemente. E o pior de tudo para um cassino, a casa perdeu dinheiro. Naquela primeira noite, os poucos jogadores sortudos que apareceram quebraram a banca. O Flamingo fechou suas portas 2 semanas depois, sangrando dinheiro. Para Luke Luciano, aquilo foi o fim. Ele não precisava de mais provas. Bugsy não era apenas um passivo, ele era um perigo. Sua arrogância e sua incapacidade de aceitar ordens estavam colocando toda a estrutura do sindicato em risco. Luciano sabia que, se permitisse que Bugsy saísse impune depois de queimar 6 milhões de dólares, sua própria autoridade seria questionada. Outros capos pensariam que poderiam desperdiçar o dinheiro da família sem consequências. Um exemplo precisava ser dado. E na máfia, exemplos são escritos em obituários. A decisão final foi tomada em uma segunda reunião, mais restrita. Meyer Lansky, o homem que amava Bugsy como um irmão, teve que dar o voto final. Diz a lenda que Lansky, com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme de um homem de negócios, disse: "Não há escolha." Luciano assentiu. A sentença foi passada. Agora, era apenas uma questão de logística. Bugsy, em sua ilusão de grandeza, não percebeu a faca em seu pescoço. Ele reabriu o Flamingo em março de 1947 e o lugar finalmente começou a dar um pequeno lucro. Ele achou que estava salvo. Ele achou que o dinheiro entrando acalmaria os tubarões. Ele não entendeu que o desrespeito já havia sido registrado e que a sentença era irrevogável. Ele relaxou. Ele viajou para Los Angeles para ficar na casa de Virginia Hill, que convenientemente estava em Paris após uma briga com ele, ou talvez avisada para sair da linha de fogo. Na noite de 20 de junho, Bugsy estava sentado no sofá bege da sala de estar. A casa era um castelo de estilo mourisco, um reflexo do luxo que ele tanto amava. Ele jantou cedo com seu associado, Alan Smiley. A noite estava quente e calma. As cortinas da janela saliente não haviam sido fechadas, deixando o interior da sala iluminado como um palco para quem estivesse no jardim escuro. Bugsy estava lendo o jornal, talvez procurando alguma menção positiva sobre o Flamingo, talvez apenas verificando os resultados das corridas. Do lado de fora, escondido entre as treliças de rosas e a sombra das árvores, um atirador profissional montou sua posição. Até hoje, a identidade do gatilho é debatida. Alguns dizem que foi Ed Canizaro, um soldado da família. Outros dizem que foi um assassino contratado de fora. Mas a mão que guiava a bala era indiscutivelmente a de Lucky Luciano. O atirador apoiou o cano da carabina M1
.30 calibre na treliça da janela. A distância era curta, menos de 5 metros. O alvo estava parado, iluminado, desprotegido. O primeiro tiro soou como um trovão seco, estilhaçando a paz da vizinhança rica. A bala atravessou a janela de vidro, atingiu Bugsy na lateral da cabeça e fez o impensável. Arrancou seu olho esquerdo, projetando-o para o outro lado da sala. Foi uma morte instantânea, brutal e grotesca. O gangster celebridade, o homem que se preocupava tanto com sua aparência que usava cremes faciais todas as noites, foi desfigurado em uma fração de segundo. O atirador não parou. Ele disparou mais 8 vezes, enchendo o corpo de Bugsy e o sofá de chumbo, garantindo que não houvesse milagres naquela noite. 4 balas atingiram o corpo, mas a primeira já havia resolvido o problema de 6 milhões de dólares. A precisão do ataque e a coordenação que se seguiu revelaram a verdadeira natureza do poder de Lucky Luciano. A morte de Bugsy não foi um ato de raiva passional. Foi uma aquisição corporativa hostil. Menos de 20 minutos após o último tiro ser disparado em Beverly Hills, antes mesmo que a polícia de Los Angeles chegasse à cena do crime, 3 associados de Luciano, Moe Sedway, Gus Greenbaum e Morris Rosen, entraram no saguão do Flamingo Hotel em Las Vegas. Eles não estavam armados com metralhadoras, mas com documentos. Eles caminharam até o gerente noturno e disseram com calma: "Nós estamos assumindo a operação agora." Não houve resistência. Os seguranças de Bugsy sabiam como o vento soprava. Em minutos, o sonho de Bugsy mudou de dono. O sindicato havia recuperado seu investimento. A partir daquela noite, o Flamingo começou a ser administrado não como o playground de um playboy, mas como uma empresa eficiente. E como Lansky previra, ele se tornou uma mina de ouro. Las Vegas explodiu, tornando-se a capital mundial do jogo, tudo construído sobre a fundação que Bugsy sonhou e sobre o cadáver que Luciano encomendou. Quando a notícia chegou a Lucky Luciano, não houve comemoração. Dizem que ele recebeu a confirmação com um aceno de cabeça solene. Ele havia matado um amigo para salvar o negócio. Era a lógica fria que o manteve no topo por tanto tempo. Ele sabia que Bugsy era um visionário, mas visionários que não sabem fazer contas são perigosos. Luciano entendia que, para o sindicato sobreviver e prosperar na América moderna, ele precisava de disciplina, não de drama. A morte de Bugsy Siegel marcou o fim da era do gangster romântico e individualista. Foi o momento em que a máfia disse ao mundo que ninguém, absolutamente ninguém, é maior que a organização. Nem mesmo o homem que inventou Las Vegas. O buraco da bala na janela da mansão de Virginia Hill não foi apenas a causa da morte de um homem. Foi o ponto final de uma era de excessos não autorizados. No funeral de Benjamin Siegel, em Los Angeles, apenas 5 pessoas compareceram. Nenhum de seus amigos de Hollywood, nenhum dos chefes da máfia, nem mesmo Virginia Hill. Ele morreu sozinho, cercado pelo silêncio que ele tanto tentou preencher com barulho e neon. Enquanto isso, em Las Vegas, as roletas do Flamingo continuavam a girar, as luzes brilhavam mais fortes do que nunca, e o dinheiro, aquele dinheiro sagrado que Bugsy ousou desperdiçar, voltava a fluir, limpo e abundante, para os bolsos de Lucky Luciano e Meyer Lansky. A lição foi aprendida. Você pode ter o sonho, mas o sindicato é dono da realidade. E quando a realidade custa 6 milhões, o troco é sempre devolvido em chumbo.